Está no ar, Videocast Cristão. Essa é a primeira revista multimídia, produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Bem-vindos ao Videocast Cristão número 14. Com vocês, João Cruz, na apresentação deste programa. Ajudado por muitas pessoas, a Teca também estará no programa apresentando a parte das mulheres, com entrevistas enviadas pelo nosso irmão Rui Silva, lá de Salvador, na Bahia, e também nosso irmão Sérgio Almeida, nesse episódio do Videocast Cristão. Não esqueça de visitar a nossa página, podcastcristão.com. Videocast Cristão apresenta Frase Comentada. Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer. Problemas e obstáculos sempre nós vamos ter. Este não é o problema. Nós precisamos aprender, nos acostumar a vencer. É só repetir os mesmos atos do passado, dos mesmos vencedores que nós já conhecemos as histórias. E a maior história delas é a de Jesus. Ele enfrentou obstáculos, mas saiu vencedor. Vamos seguir o exemplo dele para também sairmos vencedores. A grandeza de Jesus em vencer os obstáculos também nos engrandecerá. Videocast Cristão apresenta Estudo em Série. Nosso irmão Sérgio Almeida nos enviou um vídeo temático sobre a Copa do Mundo. Nós queríamos já fazer há muito tempo alguma coisa referente à Copa do Mundo, então nosso irmão Sérgio Almeida, aqui de São Paulo, aproveitou o tema para fazer isso. Ele fala um pouco sobre lições que nós podemos tirar referentes a este tema que nós estamos tanto em pauta hoje em dia. Assista agora então o vídeo com o nosso irmão Sérgio Almeida. Oi pessoal, esse é o primeiro videocast da Copa do Mundo. Hoje a gente vai começar fazendo uma relação entre o futebol e a vida do cristão. Se você olhar um pouquinho os ensinamentos de Paulo, ele vai fazer muitas alusões, muitas comparações às práticas esportivas da época. E hoje, como é época de Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho de futebol. Para começar, eu queria falar da Copa de 70. Ela foi muito importante porque, nessa Copa, o Brasil ganhou pela primeira vez um tricampeonato. Foi o primeiro país a conseguir 3 títulos de Copa do Mundo. Junto com esses 3 títulos, o Brasil ganhou o direito de ficar em definitivo com a taça Jules Rimet. Uma taça bonita de ouro que simbolizava esse grande campeonato. Mas depois que essa taça chegou ao Brasil, ela foi roubada, derretida e aquele ouro, aquela glória toda foi perdida. Só ficou o título. Isso faz a gente pensar no ensinamento de Jesus. Se você quiser me acompanhar, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. E a pergunta que eu faço é: onde anda seu coração? Quais são os tesouros que você tem buscado na sua vida? O título brasileiro pode realmente servir de orgulho, mas a taça que representava isso se foi. E nós, temos acumulado os tesouros nos céus? Convido você, meu irmão, independente das vitórias ou das derrotas do nosso país, que nós acumulemos vitórias no céu, que tenhamos os campeonatos melhores ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe. Videocast Cristão apresenta Provérbio da Semana. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios capítulo 10, versículo 2 a 5.
Videocast Cristão apresenta Entrevista da Semana. Oi gente, eu sou Teca Cruz, nós estamos aqui no Videocast Cristão para apresentar a Entrevista da Semana. E essa semana nós vamos apresentar a entrevista gravada no 10º Entre em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Marlene vai nos falar sobre o consumismo exagerado da mulher e também sobre o exemplo de Abigail como esposa. Acompanhe. E também a gente vive num mundo consumista, onde que a televisão dita as regras, você não pode viver sem isso, você vai ser mais feliz se você trocar seus móveis, se você comprar esse tipo de roupa, essa calça de marca, né? E aí as pessoas, é claro que a situação financeira do país também, assim, faz com que muitas mulheres precisam sair para trabalhar, mas muitas também são levadas a trabalhar por pensar, pelo consumismo, por pensar que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou ser mais feliz quando eu adquirir isso e aquilo, e por aí vai. É verdade. Você pode me dizer que foi o seu tema de aula sobre Abigail? Quem foi Abigail? Então, eu estava estudando muito sobre esse texto e achei muito interessante, né? Porque Abigail mostra lá em 1 Samuel, no capítulo 25, né, que ela era uma mulher cheia de sabedoria, né? Porque hoje em dia, assim, o mundo, a sociedade tem tentado bombardear as mulheres principalmente, né? Você tem que ter sua independência, você tem que ser igual com seu, assim, igual pau a pau com seu marido, como se diz, né? Você tem que ser superior a ele, você não tem que ser submissa, né? Mas a gente vê que ela tinha um marido que não era nada legal, pelo que a Bíblia mostra, né? Mas mesmo assim, ela foi cheia de sabedoria, né? Ele tinha arrumado uma confusão com Davi e tudo, usou de insensatez. Mas mesmo ele sendo aquele marido que ela não sonhava ou esperava e tudo, mesmo assim ela agiu com a sabedoria de Deus para conduzir aquela situação, salvando não só a vida dele, mas de toda a sua casa, né? Honrou a Deus, ela fez o papel de mulher dela, porque infelizmente hoje em dia muitas mulheres têm sido insensatas, não cumprindo com o papel de esposa, né? E por isso elas põem os seus lares abaixo, né? E ela fez o que Deus gostaria que ela fizesse, né? E o interessante é que na Bíblia mostra o final infeliz de Nabal, que era o marido dela, né? Porque Deus tirou a vida dele, né? Eu vejo que muitas vezes, assim, a sabedoria de Abigail nos ensina que nós precisamos de fazer nossa parte, perdoar, ter um coração puro, Independente de como independente de como é o seu marido. Por quê? Porque o resultado final vem de Deus se a gente usa dessa sabedoria. Se a gente vai pela nossa sabedoria, pelo que nós pensamos, o final pode ser triste. Entrevista no Videocast Cristão. Assista agora uma entrevista enviada pelo nosso irmão Rui de Salvador. Ele entrevistou o Flávio Dantas, do Lar Maná. Assista agora essa entrevista e veja como você também pode ajudar mais esse trabalho social da Igreja de Cristo. Diretamente do Alicamp 2010, em Feira de Santana, na Bahia, estou aqui com Flávio Dantas, do Lar Maná, coordenador do Lar Maná. E ele vai dar uma explicação essa instituição que o Nordeste agora é sediado lá em Recife, né? Recife? Isso. Então, como é que funciona? O que é o Lar Maná? O Lar Maná é uma instituição, né, que abriga crianças de 0 a 12 anos que se encontram em situação de risco. E estamos lá preparados para recebê-las com todo amor, né? Com a intenção também de fazer com que elas voltem a conviver com suas famílias de origem, né? Então o Lar Maná, ele começou a funcionar agora a partir do dia 26 de janeiro. Recebemos nosso cadastro diante ao CONDACO, lá, que é o Conselho de Criança e Adolescência de Olinda, né? E a instituição fica situada no município de Olinda,
falamos Recife, mas em Olinda. Município, né? E estamos lá funcionando desde 26 de janeiro, como já falei. E no momento temos 4 crianças abrigadas. Ao vir ontem na viagem, o Maciel, que é o diretor executivo, ele recebeu uma ligação dizendo que, recebendo a notícia que alguém estava querendo levar mais uma criança, né, para ser abrigada lá, né? Então, eu acredito que essa criança deve ter chegado ontem e deve estar no total de 5 hoje, né? E como surgiu o Lamaná? Essa é uma ideia antiga da Igreja de Cristo na Boa Vista, Recife. Alguns dos primeiros missionários americanos que vieram, eles tinham essa ideia de um dia estabelecer um abrigo para crianças aqui em Recife, não aqui na Feira de Santana, né? Quem sabe um dia podemos ter um aqui também. Sim, sim. Então essa ideia surgiu em meados de 82, 83, se não me engano. Então agora esse sonho é realidade, né? O Lamaná existe. Era um lugar onde a igreja acampava, passou muitos anos a igreja fazendo seus retiros lá, e a igreja agora resolveu doar essa área lá para poder a instituição trabalhar. Né? E qual é o principal objetivo da instituição? Resgatar a autoestima das crianças, né? Conduzi-las a um aprendizado profissional, fazer com que elas interajam com o seu próximo, né? E outras coisas que temos também procurado estudar melhor, de acordo com os estatutos, né, da criança. Estamos acompanhando todo o processo de exigências das autoridades, né? E estamos dentro da lei, né? Graças a Deus estamos prontos para receber crianças de 0 a 12 anos, ou numa situação mais extraordinária, desde que seja encaminhado pelo Conselho. Existe um local próprio, instalações, o local das crianças? Sim, as crianças elas ficam com pais sociais. Temos 2 casais, né? Um dos pais sociais e a sua esposa vieram de lá cristão em Cabriúva, é o Jorge e a Nilzé. E temos também lá o Miguel e a Edneia, que estão também como pais sociais. Então as crianças ficam numa casa, como se fosse uma casa normal. Os pais sociais têm seus filhos biológicos e essas crianças ficam junto com os filhos biológicos desses pais sociais, como se fosse uma família normal. Agora, toda instituição precisa de ajuda. Isso. Né? Como é que pode ajudar? Você pode ajudar o Lamaná acessando o blog lamaná.blogspot.com, né? E você vai ver lá como você pode ajudar o Lamaná, desde que você se dispõe a ajudar financeiramente, que você vai ver lá uma conta corrente, né, da instituição. E quem mora próximo a Recife e Olinda, nós vamos buscar doações com o carro, né? E a pessoa que mora até na região assim de Maceió, Bahia, Aracaju, se querendo enviar alguma doação pelo correio, será bem-vindo. Obrigado, Flávio. Ok. Por esse trabalho, que Deus continue abençoando vocês que precisam cada vez mais das nossas doações e também das nossas doações. Né? Eu também agradeço a você por essa oportunidade, né? E espero outras vezes podermos estar juntos novamente e dar continuidade ao trabalho de missões, que é a coisa mais eficaz que temos dentro da igreja, né? O Lamaná também é uma missão e é uma parte da obra da igreja. Tanto o anúncio, né, tanto o videocast também vai estar apoiando essa ideia, né, pelo Brasil. Então fica assim, mais informações sobre o Lamaná, você pode também acessar o nosso blog anuncioonline.zip.net. Lá também você vai encontrar links e até mesmo informações melhores precisas do Lamaná em Olinda, Pernambuco. Então fica assim, Rui Silva de Feira de Santana, Bahia, para o Videocast Cristão. Videocast Cristão apresenta Entrevista da Semana. Nós voltamos agora com a segunda e última parte da entrevista com a Marlene de Belo Horizonte,
onde ela fala sobre como a mulher, seguindo o exemplo de Abigail, pode agradar a Deus. Espero que você cresça, acompanhe a entrevista e nos vemos na próxima. E como é que as mulheres no século XXI podem agradar a Deus, né? Buscando a sabedoria e tudo mais? Como é que as mulheres, seguindo o exemplo de Abigail, podem, né, agradar a Deus? Confiando em Deus de todo o coração, sabe? Uma passagem que eu tenho assim, meditado muito e sempre que eu tenho oportunidade eu tenho falado, é Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que não é pra gente conformar com este mundo. Então assim, não é a minha opinião, não é o que eu penso, né? Porque infelizmente nós, seres humanos, nós somos falhas. Mas é o que a palavra de Deus diz. É não conformar com esse mundo. Porque quando a gente conforma com esse mundo, a gente vai viver como este mundo. Né? Então eu vejo que a mulher, precisa ter sabedoria para viver neste mundo, para sustentar o seu lar. Né? Porque quando fala que a mulher sabe edifica a sua casa, eu vejo que é isso aqui. É não conformar com esse século, para que a gente consiga ter uma família bem estruturada. Né? Então o único meio da gente viver, da gente enfrentar esse século, é não conformando com esse mundo. Marlene, aproveitando aqui a oportunidade, como foi que você conheceu Jesus? Como foi que você conheceu a palavra? Como foi a sua conversão? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. E eu vejo que Ele conhece o coração da gente antes de qualquer atitude nossa, né? E eu conheci Jesus foi no ano de 86, né? Quando meu marido, foi criado na igreja e recentemente ele fez até uma pregação a respeito disso, mas ele não tinha assumido um compromisso com Deus, então ele estava fora do caminho do Senhor. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele mandou meu marido para o Iraque, não para ganhar dinheiro, mas para ele voltar para Deus. E interessante que nesse tempo que ele foi para lá, ele veio do Iraque trazendo cartas para um amigo dele, que a esposa dele, ele tinha sido da Igreja de Cristo e a esposa dele era da igreja. Então quando ele trouxe as cartas, a gente foi procurar o endereço e entregar. E aí ela me falou da igreja. Mas lá também ele tinha orado a Deus porque ele queria voltar para o Brasil, para ficar com a família, para estar com o Senhor. Então, quando ele trouxe a carta que eu encontrei com essa irmã, então ela me falou, eu vou para a igreja, eu vou te levar na minha igreja e tudo. Então eu vejo que o fato dele ir para lá não foi para ganhar dinheiro. Foi para ele voltar para Deus e para eu aceitar. Entendeu? Então foi nessa época que eu aceitei Jesus. Você já era casada então? Eu já era casada. Você tem quanto tempo de casada? 27 anos, vou fazer 28 agora em outubro. Que bom, então que Deus mantenha você no caminho. Eu sei que seus filhos são todos cristãos, Meus filhos são todos cristãos, né? E eu tenho dois casados. Eu tenho 2 filhos casados, né? Tenho o Felipe, que vai fazer 4 anos de casado agora em outubro. Ele é casado com a Fernanda. E vou ter meu primeiro netinho, provavelmente diz que vai ser netinho, pelo ultrassom. E assim, a Fernanda também é uma serva fiel do Senhor. Né? Tem o Lucas, que vai fazer 1 ano de casado dia 11 de julho. Ele é casado com a Marlinda, que é filha de um dos presbíteros da Igreja do Centro. Né? E tem os solteiros, que é Mateus, André e Gabriela, que também tem assim, aquele compromisso com Deus. Né? Por isso que eu vejo que a gente não conformar com este século, sabe? A gente seguir realmente o que Deus ordena para as famílias, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não ouvindo os conselhos do mundo, isso vai ajudar a nossa família. Isso é o que vai alicerçar as nossas famílias. Porque eu vejo que os pais hoje em dia, eles têm deixado as coisas entrar aos poucos. Meu marido fala que são
doses diárias de veneno que o século XXI vai injetando na nossa família. Videocast Cristão apresenta Como Me Converti. O Marcelo da Bahia deu um testemunho sobre a sua conversão para o nosso irmão Rui lá de Salvador. Ele gravou a entrevista lá no encontro que a igreja teve e você pode assistir agora esse depoimento sobre a conversão do Marcelo. Olá, eu sou Rui de Assis, diretamente da Bahia, para o Videocast Cristão. Está no quadro Como Me Converti. Estou aqui com o irmão Marcelo, da Igreja de Cristo em Mussurunga, e ele vai contar como ele se converteu. Como ele se converteu, Marcelo? Minha esposa começou a estudar com o irmão Gessé, esse ano. Aí vieram na minha residência. Aí minha esposa se batizou. Aí eu levava ela para casa do irmão Gessé, o estudo de quinta-feira, na residência dele. E depois de 2 meses, em outubro, dia 10 de outubro de 2004, eu me batizei. Que aqui eu vi a verdadeira doutrina do Senhor. Amém. E você fala quanto tempo já de convertido já? 6 anos. 6 anos. Na mesma fé, na mesma família. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Marcelo, por esse depoimento. Então, é assim. Rui Silva de Salvador para o Videocast Cristão. Videocast Cristão apresenta Música Vocal. Assista agora no quadro Música Vocal o cântico Eu Te Louvarei com o grupo Raves. Eu te louvarei pra sempre, eu te louvarei pra sempre, eu te louvarei pra sempre, eu te louvarei pra sempre. Vou louvar. Tive tive darapá, tive darapá, tive darapá, barato tive darapá, tive darapá, tive darapá, tive darapá, barato tive darapá. O meu louvor te esses grandes maravilhas que nos inspirassem numa canção. Por isso eu sempre vou cantar, e toda a minha vida te exaltar. Que bom seria se o mundo todo pudesse unir as vozes e te adorar. Eu te louvarei pra sempre, 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 para sempre vou louvar. Tive darapá, tive darapá, tive darapá, barato tive darapá, tive darapá, tive darapá, tive darapá, barato tive darapá. Pelo seu grande amor, eu te louvarei. Pela paz que tu me dás, eu te exaltarei. Pelo seu resplendor, eu te louvarei. Assim eu vou cantar, eu sempre vou te exaltar. Eu te louvarei pra sempre, eu te louvarei pra sempre.
pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, vou louvar. Amém? Amém? Notícias do Videocast Cristão. 31º Congresso Feminino das Igrejas de Cristo no Brasil. O tema Provações, do dia 28 a 30 de outubro de 2010. O 31º Congresso Feminino vai acontecer no acampamento Monte das Oliveiras, aqui em São Paulo. Programe-se desde já. Notícias. 11º Encontro Mulher Cristã, que vai acontecer no dia 26 de junho, no próximo sábado, na congregação de Itaquera, na rua Sábado d'Ângelo, 866. Entre em contato com as irmãs da congregação de Itaquera para saber mais informações e fazer a sua inscrição. O tema será Com Quem Será? Notícias. Temporada no acampamento Monte das Oliveiras. Vocês pais que têm crianças de 7 a jovens de 18 anos pode contar com um crescimento espiritual fornecido pelo acampamento Monte das Oliveiras. Separados em 3 semanas, você terá a oportunidade de mandar a sua criança ou seu jovem para o acampamento, essas temporadas muito edificantes. Quem quer massagear? Eu quero. Boa, A primeira semana será com a idade de 7 a 9 anos, um investimento de R$ 220. O tema será Milagres Bíblicos. A diretora será a Bernadette, da Igreja da 9 de Julho. A segunda semana será da idade de 10 a 13 anos. O investimento é de R$ 230. O tema será Mitos e Verdades sobre Deus. O diretor será o nosso irmão Messias Braz, de Comendador Soares, Rio de Janeiro. E a terceira semana, com a idade de 14 a 18 anos, um investimento de R$ 240. O tema será Um Encontro com Jesus. O diretor será o nosso irmão Roberval de Arthur Nogueira. Estes valores podem ser pagos em até 3 vezes. Visite o site do acampamento, acampamontedasoliveiras.com.br. Visite o site do acampamento, acampamontedasoliveiras.com.br. Obrigada por assistir o Videocast Cristão. Espero que você esteja conosco na semana que vem. E se você quiser assistir e passar para os seus contatos, www.podcastcristão.com. Nos prestigie. Conto com você. Você acabou de assistir ao Videocast Cristão. Videocast Cristão, a primeira revista multimídia produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil.